estudando sobre doutrina bíblica, sobre a instrução para a nossa vida. Nós falamos que existem 2 tipos de doutrina no mundo: a doutrina de Deus e a doutrina de demônios. Nós falamos sobre o perigo da falsa doutrina e estamos falando sobre a atitude de cada um de nós, crentes em Cristo, em relação à doutrina de demônios, em relação à falsa doutrina. Como eu e você devemos nos posicionar, diante da falsa doutrina. Quantos abriram a 1 João 4:1, primeira carta de João, do apóstolo João, no capítulo 4, verso 1, que vai dizer assim: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, vamos ler juntos? Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra, manuseá-la, de aprender mais e ser edificados por ela a cada domingo pela manhã. Obrigado pela IBD, obrigado pelos meus irmãos, pelos professores, pastores, missionários, e que estão espalhados no Brasil e no mundo, ensinando a Tua Palavra nessa manhã. Que haja, Senhor, uma grande edificação da Tua igreja e que vidas sejam alimentadas pela Tua Palavra, e aqueles que não Te conhecem possam se render aos pés de Jesus Cristo nessa manhã. Porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz. Então, meu Deus, fica conosco aqui, nos ajudando a compreender as doutrinas verdadeiras e também mantermos na admoestação bíblica em relação às doutrinas falsas. Ajuda-nos a sermos prudentes e a vigiarmos em relação às falsas doutrinas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui temos a primeira atitude que nós devemos ter em relação a falsas doutrinas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos provar o espírito, ou os espíritos que está por trás daquele ensinamento, daquele homem que está pregando, ensinando ali a palavra. É dito nos dias de hoje, muito assertivo, de que você não deve procurar uma igreja mais perto da sua casa. Alguém já disse isso, mas você deve procurar uma igreja para frequentar mais perto da Bíblia, eu vou nessa igreja que é perto de casa e é mais fácil para mim, Ok. Ela pode te dar essa comodidade de ser perto da sua casa, mas a grande regra e a grande preocupação é que a igreja que está ali seja perto da Bíblia, se ali de fato ensina a doutrina verdadeira. Então é um alerta para nós aqui da palavra de Deus, é um alerta solene e é sobre uma ordem expressa, de não criarmos em todo e qualquer homem que vem pregando a palavra de Deus a nós. É um alerta para que eu e você não venhamos ter uma fé ingênua, mas ser crítico. Nós precisamos ser críticos nos dias de hoje.
Um grande pregador chamado John Stott, veja só o que John Stott disse. Ele disse: não se deve confundir a fé cristã com credulidade. Credulidade significa a ingenuidade, a facilidade de acreditar. Então não se deve confundir a fé cristã com a credulidade. Ele vai dizer que a fé verdadeira, ela examina o seu objeto antes de depositar a confiança nele. Você examina se de fato é a verdade, se de fato está de acordo com a palavra, está caminhando junto para que nós venhamos depositar a nossa fé e a nossa confiança no que está sendo pregado e na determinada pessoa. Não dar crédito a todos que falam em nome de Deus, sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Provar significa a semelhança de um metalúrgico. Não é isso que João diz? Provai o Espírito. Esta palavra provar, ela está semelhante ao metalúrgico. O que o metalúrgico faz? Ele testa a integridade do metal através do fogo. Ele coloca o fogo lá para ver se aquele metal é de fato bom, Abner, se é de fato verdadeiro. E esta palavra provar tem esse significado. É testar se a mensagem é verdadeiramente apostólica, para saber qual o espírito que está por trás dela. Se ela não está de acordo com as Escrituras, se ela não está de acordo com o ensinamento dos apóstolos, que espírito está por trás dela? Né? Porque nós sabemos que o Espírito de Deus, ele revela aquilo que está de acordo com a palavra. Então, este é o primeiro alerta para nós. O crente deve provar os espíritos. Segundo, não se deve discutir com falsos profetas. Tito, vá comigo para Tito. Tito, volta a sua Bíblia para Tito, logo depois de 2 Timóteo, é uma das cartas pastorais. Veja a recomendação de Deus por meio do apóstolo Paulo a Tito, o pastor daquela igreja. Tito, capítulo 3, verso 9. Tito 3, 9. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? Tito, capítulo 3, versículo 9. Leiamos, irmãos. 3,9 nos diz: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ele está falando: não perca tempo em querer debater com aqueles que te trazem a falsa doutrina. Não adianta. Ele vai dizer que são contendas e debates que são inúteis e vãs. Não perca tempo com isso. Uma outra recomendação das Escrituras é que não deve ser levado pelas doutrinas falsas. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 13, 9. Hebreus 13, 9. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Nós não devemos ser levados, conduzidos, enganados pela doutrina falsa. Hebreus 13, 9 diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Que coisa! Muitas vezes pode-se pensar que está sendo alimentado, né? Pode pensar que aquilo vai ser duradouro em sua vida, mas é um ensinamento, é uma doutrina, como diz o paraense, que não traz substância para a sua alma e nem para o seu corpo.
né? Não traz substância para a sua alma, porque é que o coração se fortifique. E o que fortifica o coração? A verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Fortifique com graça e não com alimentos que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Nós vimos na semana passada de que muitos, né, Paulo vai dizer que começaram a se alimentar da doutrina falsa. O que aconteceu? Abandonaram o caminho do Senhor, deixaram o caminho da verdade, porque pensavam que estavam alimentando com o alimento puro, estavam se alimentando com alimento que nada trouxe proveito para a sua vida. Uma outra recomendação para nós acerca da doutrina falsa é que o crente deve guardar-se das doutrinas falsas. Guardar-se, ter prudência com as doutrinas falsas. Não ser levado de ouvir uma coisa e se deslumbrar com isso e dizer: opa, apareceu a solução do mundo, né? Apareceu a solução e muitos vão atrás dessa solução. Tudo que o Senhor tem para nós, Ele já revelou em Sua palavra, já está clara para nós. Irmão José Coutinho. Você está falando a respeito de confusão, né? De assunto, vai estar muito apresentado, né? Respeito de confusão, por exemplo, Romanos 9:33. O povo do mundo está confundindo, a maior confusão, mas o Espírito de Deus não. Aqui, por exemplo, Romanos 9:33. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Porque o mundo é em confusão, mas o Espírito de Deus não. Um pouquinho mais na frente, Romanos 10, o 11. Porque está escrito: diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então é uma grande coisa. Os que não é de Deus é uma confusão. Esse terremoto acontecendo no mundo, e só no Brasil tem medo, e na borda não tem terremoto. E muita morte, isso aí já sabe. Sim. Mais coisa. Não tem confusão, você já sabe por quê. Fim dos tempos. Agora, quem não é de Deus, não sabe o que está acontecendo. Está tudo confuso. Mas o Espírito de Deus no dia a dia está sabendo tudo. Isso. Não. Podia começar a cair terra de salário, tamanho de uma bola, tamanho de uma laranja. Deu certo? Isso vai acontecer, entendeu? Vai ter coisa pior ainda. Muita doença lá, sim, de teste. Essa doença lá foi um de teste. Sim. Então essas coisas. Sim, pode continuar. Essas coisas nós já sabemos, todo mundo, claramente, né? Agora a gente diz: o mundo está confuso, não sabe nada. Sim. O que o irmão José Coutinho está falando é algo. Eu estava conversando ontem tivemos nosso encontro de casais, nossa reunião de casais, e foi uma bênção. E estava conosco o seu Paulo, né? E a dona Tereza, nossos vizinhos aqui, convidamos ele e eles vieram. E teve, após a reunião, um bate-papo, teve um tempo de lanche, né, irmão Antônio, muito gostoso. E eu, né, sentei com o seu Paulo, conversando com ele, e ele falando: pastor, eu estou com medo, né, aquele jeito expressivo dele, estou com medo, eu fico com medo do que está acontecendo no mundo, tanta coisa, né? E muitas coisas vão piorar ainda. Eu falei: é isso mesmo, seu Paulo, né? Mas uma das consequências, né, uma das coisas que tem levado, que tem acontecido nos dias de hoje, uma das coisas também não é somente porque o povo tem se distanciado de Deus, né? E ele concordou com isso, mas também o ensino. Aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra, não têm ensinado a palavra de forma clara e de forma fiel às Escrituras. E eu falei para eles sobre o evangelho aguado.
É um evangelho que não salva, é um evangelho que não transforma, é um evangelho que leva as pessoas a estarem na igreja, mas sem convicção bíblicas, espirituais e de salvação. E ele contou experiências dentro da sua própria religião, né? Ele é católico, ele contou: pastor, tem acontecido isso, dentro da minha religião católica. Eu falei: exatamente, né? E dentro da nossa também, evangélico, tem acontecido muitas coisas, mas é o que está faltando. A palavra que o irmão leu diz que que Cristo foi colocado como pedra de esquina, e quem nele crê não será confundido. Mas a questão é como este Cristo está sendo ensinado. Como que é esse Cristo? É um Cristo apenas de bênçãos? É um Cristo somente que nos cura, que pode nos curar, nos libertar? Ou é um Cristo que também é um juiz? É um Cristo que exige de nós uma vida reta, pura, que exige de nós, que espera de nós a santificação, né? Então nós podemos estar pregando Cristo, mas também pregando um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Mas esse texto diz que aquele que nele crê, no Cristo verdadeiro, no Cristo que obviamente é um Cristo de generosidade, é um Cristo de amor, é um Cristo de misericórdia, é um Cristo de graça, mas que também é um Cristo que espera que nós venhamos nos conformar com os seus ensinos, né? E viver os seus ensinos. Muito bem, irmão José Coutinho. Efésios 4,14, queridos, vai nos dizer que o crente deve guardar-se da doutrina falsas. Efésios 4,14, eu creio que agora vai dar para os irmãos ver. Está lá: o crente deve guardar-se das doutrinas falsas. O irmão Santiago falou para mim a semana passada: pastor, eu não estou enxergando nada lá. O senhor está falando, eu estou ouvindo, mas eu não consigo enxergar. Falei: ô irmão Santiago, é o nosso projetor que precisa trocar. E eu falei para ele também da claridade. A claridade nossa aqui, durante o dia, não ajuda, não é favorável para enxergarmos com mais clareza. Mas Efésios 4,14 vai nos dizer para que não sejamos mais meninos. Olha que coisa interessante, irmãos. Inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. O desejo do Senhor sempre foi o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual. Há fases, e nós passamos por essa fase de menino, mas não deve permanecer lá. O crente, ele deve cada dia crescer. E ele está falando à igreja de Éfeso, e quando ele diz isso, ele sabe, ele tem informação que há crente lá dentro que deveria ser já homem maduros na fé, mas que ainda são meninos inconstantes. Então, qual é a nossa posição, a nossa atitude de crescermos e não sermos, nos guardar, nos reservar e nos ser levado por qualquer vento de doutrina? E, caminhando aí para o final, não receber em casa um pregador de doutrinas falsas. Opa! 3 João. Desculpa, irmão, 2 João. 2 João 10, tá? Vamos ler todos juntos?
Segunda João 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. O que está acontecendo aqui? Nós bem sabemos, né, que uma dos ensinamentos bíblicos para nós e para a igreja, nas Escrituras, é a hospitalidade. Nós vamos olhar, olhando para Romanos 12, 13, Paulo vai dizer para os irmãos, segui a hospitalidade, sejam hospitaleiros. Ainda mais naquela época onde não havia, ou havia muita dificuldade de hotéis, muitas dificuldades de lugares onde pessoas pudessem passar a noite. E a maioria desses pregadores itinerantes, eles ficavam aonde? Ficavam na casa dos crentes. Inclusive, quando nós vamos aí para a 3ª João vai elogiar a atitude de Gaio, porque Gaio recebeu em sua casa alguns pastores, alguns missionários, e ele vai fazer aí a comparação entre Gaio e Demétrios, que Demétrios não quis, pelo contrário, ele quis expulsar os missionários e pastores que vinham para ensinar a palavra do Senhor. Então, ele está dizendo para nós que ter comunhão, entrar em comunhão com essas pessoas, é ao mesmo tempo você expressar solidariedade a eles. E ao expressar solidariedade ou dar boas-vindas a estas pessoas que trazem uma doutrina que não é a doutrina que nós acreditamos, significa caminhar junto com eles, significa ajudá-los nesse intento de malignidade, de apresentar e de ensinar doutrinas que não é da parte de Deus, ao ponto de nos tornarmos coparticipantes. Então, João está dizendo, olha, nem o saudeis e nem o recebeis em sua casa. Se você sabe que não traz doutrina que não vem da palavra de Deus, é doutrina falsa. E se é doutrina falsa, é doutrina de quem? De demônios. De demônios. Devemos ser educados com os testemunhas de Jeová, porque eles não trazem doutrinas de Deus, são doutrinas de demônios. Por que é uma doutrina de demônios? Toda doutrina, meus irmãos, que não reconhecem a Trindade é doutrina de demônios. Toda a doutrina que não reconhece a suficiência do sacrifício de Jesus, que precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo, além de crer em Cristo, no sacrifício de Cristo, é doutrina de demônios. E entre esses estão os adventistas do 7º dia, que crê que tem que guardar o sábado para ser salvo. Então, existe muitas doutrinas que são doutrinas de demônios, que nós devemos tomar cuidado para não receber em casa. E João vai até além, tampouco os saudeis. Irmão, a gente tem essa questão real aí a Bíblia fala sobre criança e menino recém-nascido, e principalmente Efésios, Paulo escreveu a Éfeso sobre a inconstância da meninice. É uma realidade dura que tem que ser levada em consideração, porque fisicamente a pessoa cresce e não tem como ela parar de crescer. Agora espiritualmente não. Espiritualmente, se a pessoa não se alimentar do verdadeiro leite, da verdadeira comida e bebida que é as Escrituras, que é Jesus, a pessoa não vai crescer. A gente encontra 14, 15 anos o autor anônimo de Hebreus falando com pessoas que já deveriam ser mestres. Então tem que ser muito observada essa questão do crescimento espiritual. Se não houver investimento, se a pessoa não se dedicar, não se santificar,
infelizmente, naturalmente ela vai permanecer menino espiritualmente, e tudo tá bom, tudo tá falando de Deus, beleza, né? Mas sabemos que não deve, pode até ser, mas não deve ser dessa maneira. Exatamente. Então, essa observação sobre o crescimento espiritual, né? A criança precisa crescer e amadurecer espiritualmente. Verdade, verdade. Mais algum irmão? É isso aí, é isso aí. Quer falar, Luquinha? Não? Muito bem, mais uma orientação, irmãos. Olha só o que a Escritura, não vamos abrir, né? Lembrar do anátema de Gálatas. Não vamos abrir, os irmãos lembram do anátema de Gálatas? Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Se até um anjo lhe pregar outro evangelho que não seja a palavra de Deus, seja anátema. Lembrar sempre do anátema de Gálatas. Até um anjo que você, não está de acordo, não. Devemos considerar maldito aquela mensagem. Muito bem. E por último, como o crente deve se comportar, lembrar o porquê da existência de doutrinas falsas. Por que será? Olha lá, 1 Coríntios capítulo 11, 19. Porque Deus permite, né? Permitiu e permite tantas doutrinas falsas, tantas coisas que têm aparecido no mundo. 1 Coríntios 11, 19. Vamos ler todos juntos? Vou pedir para o irmão Abner ler para nós 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre nós heresias para os que são sinceros e transgressem a religião. Olha só, até importa, né? Até importa que haja heresias entre vós para aqueles que verdadeiramente estão na palavra, são sinceros, possam se manifestar. Exatamente, exatamente. Eu creio que, primeiramente, as doutrinas falsas expõem o coração, vai expor os falsos profetas, os falsos ensinos, mas também a doutrina falsa vai edificar a nossa fé. Ela também nos edifica no sentido de que você se apega mais à doutrina verdadeira, né? Você consegue olhar para a doutrina e identificar, fala, opa, graças a Deus, eu sei em quem tenho crido. Amém? Eu sei em quem tenho crido e eu estou no lugar certo. E eu devo me dedicar a isso. Então isso traz edificação à nossa fé, né? Muito bem. Irmãos, o crente e a doutrina, bem rapidinho, a palavra de Deus diz que o crente deve obedecer a doutrina verdadeira. Então nós devemos refutar a falsa, mas nós devemos obedecer de coração a doutrina verdadeira. Romanos 6,17, nós estamos aí em 1 Coríntios, só volta um pouco. Romanos 6,17. 6,17. Paulo elogia alguns irmãos ali da igreja em Roma. Irmão Lucas, lê para nós bem alto esse texto, querido. Romanos 6, ou melhor, Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Amém. Vocês foram, né? Vocês viveram, é o nosso caso, servos do pecado. Mas Paulo traz um elogio, mas obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue, que eu lhes ensinei, vocês têm permanecido nela. Uma outra posição nossa com a doutrina verdadeira é que nós devemos perseverar.
Não precisa abrir, mas em Atos 2,42 diz que lá eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nessa doutrina. E nós devemos perseverar no conhecimento, na prática e na pregação, no ensino da doutrina verdadeira. Quem gostaria de ler? Irmão José Maria já está com esse texto na agulha. 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e na oração. Amém. E ultimamente, o crente e a doutrina, devemos lembrar que a perseverança na doutrina, na pessoa de Cristo, é uma das características daquele que tem a Deus. Ou seja, João vai dizer que aqueles que de fato têm Cristo, ele vai perseverar na doutrina verdadeira, né? Ele vai buscá-la, ele vai manter fiel a essa doutrina. 2 João 9. Irmã Cida, lê para nós. Achou? 2 João 9. Lá no finalzinho da Bíblia. Isso mesmo. Todo aquele que afasta a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém. Então, é uma característica daqueles que têm a Jesus, aqueles que conheceram de fato a Jesus, aqueles que conheceram a Deus. João vai dizer que esse vai perseverar nessa doutrina. Por quê? Porque ele tem tanto o Pai como o Filho. Mas quem prevarica, né, a palavra prevaricar aqui, né, é aquele que, me ajudem, não consegue permanecer. Esse ele vai dizer que não tem Cristo. Quem prevarica nem persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a nossa fé, que nós possamos cada dia crer, confiar, nos manter como igreja do Senhor na verdadeira doutrina, ensinando. E não pense que é só nós. Quando eu olho para muitas igrejas aí, batistas e outras, tem muitas igrejas pregando o verdadeiro evangelho e perseverando na doutrina de Cristo. Agora, nesse exato momento, o pastor Ebenezer está numa conferência lá na Bahia, está pregando desde quinta-feira na Igreja Batista Bíblica Salém. E eu estava vendo os cultos, mas que igreja que está firme na doutrina do Senhor. Então, independente do número, vamos nos manter fiel, né? É isso que o Senhor espera, é isso que o Senhor quer de cada um de nós e da sua igreja. Amém? Semana que vem nós vamos começar então a ver as doutrinas em si. Isso, o que nós fizemos até agora é uma introdução. Então a primeira doutrina que nós iremos estudar é bibliologia, a doutrina das Escrituras. Nós vamos falar sobre a inspiração das Escrituras, nós vamos falar sobre as evidências que comprovam de que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver essas evidências, se as evidências vai colocar mais credibilidade, mais fé no nosso coração, mais amor pelas Escrituras Sagradas, de saber que nós carregamos e pregamos e somos conduzidos pela a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela manhã de estudo da Tua palavra, que nos fortalece e edifica a nossa vida,
e nos faz cada dia amantes da Tua palavra, da doutrina verdadeira. Ó Pai bondoso, ajuda-nos a permanecer, ajuda-nos a praticar e guardar e obedecer de coração a Tua palavra. Abençoa-nos como igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão José Maria.